Bem, nós temos um contexto, então, do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista do poder público, nós temos o seguinte contexto. Um desejo de intervenção com um conceito pré-estabelecido, que é o Museu das Águas, que o Grazi também nos caracterizou agora. Isso implica, então, no pleito de uma área pública, que também foi colocado, para a implantação desse equipamento junto às margens aquáticas da nossa cidade. Isso, por sua vez, também implica numa representação da municipalidade e foi chamado, então, pelo prefeito Fortunati, na época prefeito em exercício, né, foi chamado o GT Horda para, então, fazer essa representação junto ao pessoal do MUSE. Bom, isso é um assunto, então, de interesse coletivo. E o interesse coletivo é uma prerrogativa do poder público. Então, esse assunto não poderia não contar com uma condução, a partir desse momento, em que a ideia é acolhida pela sociedade, como foi caracterizado pelo Grazi, não podia prescindir de um acompanhamento por parte do poder público. Isso implica, agora entrando no ponto de vista urbanístico, estabelecer, né, critérios de desempenho dessa intervenção na cena urbana. Como a gente viu, é um equipamento que se pretende de primeira linha, de extrema qualidade, e isso também se pode se dizer em relação ao impacto dele na sociedade, na cidade e na cena urbana, na paisagem urbana da cidade. Então, esse é o nosso contexto. O estabelecimento desses critérios de desempenho, então, foi o meu papel, coube a mim, acompanhado e com a colaboração dos meus colegas do grupo de trabalho da Orla, alguns deles ainda, coube a mim estabelecer quais seriam esses critérios, então, para a implantação e desempenho do MUSE. São critérios, basicamente, de desempenho social imaginário, assim como o Grazi colocou tão bem, existe todo um conteúdo afetivo, imaginário, subjetivo, simbólico da água, e numa cidade que é banhada ou que é configurada por um corpo d'água de tamanha expressão que é o Guaíba. Então, e essa expressão também dessa importância, isso é a matéria do imaginário social. Então, há que se ter critérios para que o desempenho desse museu também na área do imaginário. Isso, então, nos levou a estabelecer diretrizes para a inserção social e imaginária. Outro grupo de critérios são os critérios, obviamente, então, de desempenho urbanístico. Um prédio desse porte, a influência que ele exerce sobre a cidade, principalmente considerado o desejo de se colocar na orla, há que se ter critérios bem claros, bem amadurecidos para a inserção desse equipamento do ponto de vista urbanístico. Um exemplo de uma má inserção do equipamento urbanístico na nossa cidade é a implantação do Anfiteatro Pôr do Sol, que impede que essa área cumpra uma função urbanística morfológica importante de ligar, por exemplo, a parte norte e a parte sul da orla, sem falar no subaproveitamento dessa área. Então, isso é um exemplo de um equipamento implantado sem uma avaliação mais criteriosa do ponto de vista da sua função morfológica urbanística. Isso nos levou, então, a estabelecer diretrizes para a intervenção urbanística também para o MUSE. E é bom dizer que esses critérios, de uma certa forma, principalmente esses mais estruturantes, eles já haviam sido pensados, já estavam estabelecidos para intervenções desse porte, na medida em que nós passamos lá na Secretaria do Planejamento, eu acho que uns 5 anos trabalhando nos critérios de qualificação da orla central da cidade. Então, isso não foi um trabalho que nasceu em função do MUSA, mas o MUSA é um estímulo para que a gente aprimorasse esses critérios. Critérios também de desempenho quanto aos impactos ambientais. Hoje é uma exigência da contemporaneidade, ainda mais num prédio, num equipamento que tem essencialmente uma função de educação ambiental, que na verdade é a principal função do MUSE. Então, são critérios. Um prédio desse não pode pecar por desempenhos ambientais inadequados. Então, isso nos levou também a estabelecer diretrizes para a mitigação dos impactos ambientais. Na verdade, não estabelecer, porque essa não é a minha área de concentração, eu não tenho expertise nisso. Mas, por força de profissão, a gente conhece os principais conceitos envolvidos na preservação e nos impactos ambientais de prédios dessa natureza.
Então, elas estão presentes ainda de forma muito empírica, muito genérica, digamos assim, mas elas estão presentes. Critérios também, então, enfim, de configuração arquitetônica, pela importância natural do prédio, não precisa mais falar a respeito, o Grassi já antecipou a importância arquitetônica, né, e a expressão arquitetônica que se pretende para o Musa. A Giovana vai tratar desse assunto com mais propriedade, mas, de uma certa forma, a gente pode já antecipar que um prédio, principalmente desse porte, ele tem que ter todo um cuidado em ler o meio, né, o entorno onde ele vai ser implantado. E de uma forma muito forte, esses condicionantes do entorno, essas características do meio onde ele está implantado, elas de uma certa forma devem desenhar o prédio. Né? Delas resulta a configuração arquitetônica em relação ao prédio. Portanto, nós estabelecemos também já diretrizes para a configuração arquitetônica, e aqui um comentário importante. Essa também é uma prerrogativa, eu sei que isso não é muito corrente, principalmente aqui em Porto Alegre, mas eu penso, tenho convicção de que, da mesma maneira que o poder público municipal, estadual, enfim, principalmente o municipal, não pode deixar de estabelecer critérios para o desenho da cidade, ele também não pode deixar de estabelecer critérios gerais para a qualidade da arquitetura que vai compor a cena urbana dessa cidade. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, nós temos que estabelecer para um prédio dessa magnitude, nós temos que estabelecer também critérios de composição, de configuração arquitetônica. Então, esse é o nosso quadro geral de critérios que nós vamos passar a esmiuçar cada um deles um pouquinho, a partir de agora. Eu me concentrei mais nesses dois grupos de critérios. Como eu disse, essa não é a minha área, e a Giovana tem bem mais experiência e estrada do que eu para falar sobre a configuração arquitetônica de museus. Então, fica a cargo da Giovana. Muito bem, diretrizes para a inserção social imaginária. Nós estamos falando, então, de imaginário social urbano. Essa é a disciplina. Falar em imaginário social urbano em Porto Alegre, não se pode deixar de citar a professora Sandra Pesavento, de quem eu tive a felicidade de ser aluno no Procur, e que nos ensina o seguinte, que a dimensão social imaginária de uma sociedade consiste no ambiente subjetivo e imaterial, onde operam as formas de percepção, identificação e atribuição de significados ao mundo. Então, essa é a dimensão social imaginária, essa é a disciplina que nós temos também que ter preocupação na hora de inserir o Musa em Porto Alegre. Fala-se disso, né? Quer dizer, nossos valores mais subjetivos, a nossa identidade, em última análise, que é formada pelo ambiente onde a gente vive, que é a nossa cidade. Então, o conteúdo social imaginário de Porto Alegre, digamos assim, a grosso modo, dá para ser resumido no seguinte. Nós temos o Rio Guaíba, né? Um dos conteúdos principais do nosso imaginário é o Rio Guaíba, e pela sua história e principalmente pelas suas dimensões geográficas. As representações que nos mostram isso são essas, quer dizer, o Rio Guaíba é o nosso umbigo, eu costumo dizer que ele é o nosso umbigo espacial geográfico, como muitas outras cidades, Porto Alegre nasceu em função das águas, no nosso caso do Guaíba, então ele tem essa função imaginária de estar colado com a nossa identidade social. As imagens mostram isso, não me deixam mentir. A carta náutica do Guaíba, que é um elemento tão importante para nos mostrar o tamanho do Guaíba, e as nossas ilhas também, uma foto ficou meio escura, me perdoem, mas que mostra a magnitude desse corpo d'água que compõe a paisagem, a cena da nossa cidade. Outro conteúdo social imaginário de Porto Alegre é o fato de que nós somos uma cidade pioneira em consciência ambiental. O episódio, acho que a maioria de vocês conhece, o episódio do Carlos Girel, que em 75 subiu numa árvore para impedir o seu corte. A figura do Lutzenberger também, um dos maiores ambientalistas do Brasil, ou talvez o maior ambientalista brasileiro, né? A sociedade fez um reconhecimento e uma homenagem ao Girel, e todo esse contexto, a subida na árvore, o trabalho do Lutzenberger, isso resultou no fato de que Porto Alegre foi a primeira cidade brasileira a ter uma secretaria especialmente para o meio ambiente, uma secretaria municipal de meio ambiente. O prédio da SBAM representa isso.
Bom, enfim, então as diretrizes do ponto de vista, né, para a inserção social imaginária do MUSA são a explicitação desses conteúdos na paisagem urbana. Quer dizer, se isso, em última análise, ou essencialmente, é o que nos identifica, é o que nos singulariza enquanto sociedade, esses valores têm que estar explicitados na paisagem. Eles podem estar explicitados se a gente tiver um bom projeto arquitetônico bem inserido na cidade. Exemplo disso, claro que bem longe da nossa realidade ainda, mas um exemplo que consegue expressar bem a importância de uma boa arquitetura e a sua capacidade de expressar valores em relação com a água é a Opera House de Sydney. Então está aqui nesse sentido de apenas expressar qual é a nossa diretriz, é que esse prédio tenha essa magnitude de arquitetura, assim como já também colocou o Graça, já foi colocado. Ainda do ponto de vista das diretrizes para a inserção urbanística do MUSA, outra disciplina que precisa ser pensada e precisa estar presente é a morfologia urbana. Ou seja, para uma intervenção desse porte, nós precisamos conhecer o objeto cidade, a materialidade da cidade, quais são as suas grandes ligações, qual é o seu desenho, avançar daí para um desenho adequado, qual é a sua condição geográfica em 2D, avançar para um desenho de cidade adequado, eficiente, eficaz. Precisamos saber também, a partir daí, como essa intervenção vai ser colocada nesse contexto material, qual é a função funcional que ela vai desempenhar, enfim, conhecer o casco da cidade, conhecer a forma urbana. Isso é morfologia urbana. Então nós temos, no nosso caso em Porto Alegre, peculiaridades espacial-geográficas, claro, como toda cidade tem as suas. Nós vamos ver um pouquinho desses atributos dessas, né, que expressam essas peculiaridades, e a partir daí, então, estabelecer uma diretriz para a inserção morfológica do MUSA, ou seja, para a inserção urbanística do MUSA. Uma primeira grande e evidente, talvez não tão evidente no cotidiano, mas do ponto de vista geográfico e morfológico, peculiaridade é a presença do Guaíba na geografia da cidade. Quer dizer, existe claramente uma morfologia de contraste território-água. Então a diretriz também aqui é explicitar que o prédio, a inserção, não só o prédio em si, mas a inserção do MUSA, seja pensada de forma a contribuir para explicitar esse contraste água-território na paisagem urbana. Outra peculiaridade nossa é que é a própria margem aquática da cidade. Nós temos uma grande interface de território-água, né, de 70, alguns de 75, 70, não interessa nesse caso, né, quer dizer, é imensa a extensão da nossa interface aquática e ela nos oferece, então, N canais de acesso, quer dizer, a inserção morfológica do MUSA aqui é muito na orla, não só do ponto de vista, enfim, subjetivo e simbólico, também é importante porque ela nos oferece a possibilidade de uma interação do equipamento com o universo de usuários desse equipamento. Canais de via, então, por todos os modais, né? Por terra, por água e via aérea também. A ligação aqui com o norte do país é evidente, enfim. Nós temos aqui como atributo variadas oportunidades de conexão e integração territorial e aquática. Isso nos leva a uma diretriz que nós devemos, então, a implantação urbanística, a inserção urbanística do MUSA, na orla deve privilegiar a acessibilidade simultânea nas escalas nacional, regional, metropolitana e intraurbana, de modo a potencializar a integração do equipamento MUSA em relação ao universo de usuários nessas escalas. Ou seja, quanto mais fácil for se acessar o MUSA, né, mais ele vai cumprir a sua função educacional, artística e ambiental.